Carbono é um elemento que se forma no interior de estrelas massivas, quando o calor e a pressão forçam núcleos de hélio a se unirem. Esse processo se mantém invisível até que a estrela morre. No colapso, parte de sua matéria é lançada ao espaço, onde se dispersa como poeira. Essa poeira circula por um tempo, une-se a outras substâncias, penetra formações planetárias, é incorporada a organismos vivos e sedimenta-se em rochas. Acaba, por vezes, nas minas. De lá, chega à superfície como grafite. Citação do artista Liel Gabino. A exposição reúne diversas obras feitas em grafite ou carvão. Elas estão dispostas de maneira a criar uma sensação de isolamento, como se cada peça estivesse flutuando sozinha em um espaço vazio. O uso do grafite e do carvão como matéria residual, que é raspado e acumulado, cria uma superfície que atua como um campo de resistência e atrito. Sua textura é espessa, rugosa e heterogênea, marcada pela fragmentação que se manifesta em lacunas, espaços em branco e interrupções. As massas feitas desses materiais trazem como elemento simbólico a poeira estelar, evocando a sensação de contemplação do cosmos, ao descobrir linhas e formas ocultas nas nuvens esfumaçadas de carbono. A experiência diante das obras é como uma viagem futurista, onde elementos como linhas e planos formam abstrações e detalham as obras, trazendo uma estética que remete a Kandinsky. O trabalho de Liel traz o silêncio como elemento contemplativo, em que as formas preenchem os vazios do branco do papel, mas trazem um ar solitário, de unidade nas obras. Um ponto interessante na exposição ocorre quanto mais você olha as obras, mais elementos gráficos você consegue captar. Parecem linhas escondidas sobre as massas de carvão grafite. Surgem notas e números, cálculos, formas e texturas. A ausência de ficha técnica nas obras incomoda, pois ao olhar atentamente é possível perceber o uso de diversas técnicas além do desenho, como a pintura e elementos que lembram carimbo ou frotagem. Embora esses aspectos possam não ser fundamentais para uma análise poética, elas se tornam essenciais na análise técnica, pois permitem uma compreensão mais aprofundada dos materiais utilizados e até uma tentativa de imaginar o processo criativo do artista. Além da falta da ficha técnica, a ausência de títulos nas obras também dificulta a elaboração de uma análise mais precisa. A identificação de cada peça por meio de um título ajudaria a contextualizar melhor a obra e a orientar a interpretação de seus elementos formais e contextuais. Minha pesquisa ela parte de uma relação muito direta com o desenho, mas não um desenho que busca representar ou ilustrar, é mais como um campo de escavação. Eu trabalho principalmente com o grafite e o carvão, são materiais que exigem uma entrega, uma certa rendição. O contato físico com o suporte é um gesto mais de escutar a matéria do que de controlar a forma. No ateliê, o que me interessa são os resíduos, os borrões, a poeira, a mancha, aquilo que geralmente é descartado ou visto como erro. Para mim, essas marcas têm uma força. Eu gosto de pensar que cada linha do desenho carrega um tempo. O carbono que eu uso, que é a base do grafite, é o mesmo elemento que já foi poeira estelar um dia, né? Então, desenhar também é um jeito de me conectar com essa história maior da matéria, uma espécie de cosmologia. O processo envolve muito atrito, repetição e camadas. Às vezes eu uso a lixa para intervir no papel ou no acrílico, criando pequenas topografias, né, que recebem o pigmento de forma desigual. Isso cria uma espécie de geografia gráfica instável que eu deixo acontecer. Então não é bem sobre construir uma imagem clara, mas sobre permitir que a própria superfície fale. Mais do que uma imagem final, o que me interessa é o que se revela durante o percurso. A tensão entre presença e apagamento, entre intenção e acaso, como um lance de dados mesmo. Por isso o título Dados Entrópicos. O silêncio é sutil, o percebemos depois de alguns minutos observando as obras de Liel Gabino. É exatamente o silêncio que nos faz desejar preencher esse vazio, caminhando de um lado para o outro, traçando linhas intangíveis no espaço da galeria, imaginando sons que poderiam vir de cada desenho para onde poderiam nos transportar. Assim são os desenhos de Liel, vão além do óbvio, e materializam também na exposição nossas próprias reflexões e movimentos. O grafite, prensado sobre as superfícies, se dispõe de tal maneira que é como um convite para olhar mais de perto e absorver as minúcias com que os desenhos foram feitos. Sem título, as obras nada dizem, mas esperam que você diga algo sobre elas, sobre as fórmulas matemáticas em meio às texturas e formas geométricas. As formas que observamos dão a sensação de movimento, junto com o carbono, que em algumas áreas se concentra em quantidade massiva, escuro, quase sólido, e em outras ele é apenas um rastro esfumaçado e revelador das marcas deixadas pelo artista em movimentos circulares. A exposição de Liel se insere na arte contemporânea pelo modo de nos fazer pensar sobre o tempo, nos exige parar e contemplar, nos faz repensar sobre o silêncio e a matéria. O carbono, em sua obra, não é trazido apenas como materialidade, mas também como metáfora. É um convite a desacelerar, pede atenção aos detalhes e nos convida a uma experiência estética de contemplação e pausa, antítese à contemporaneidade, onde a informação é excessiva e rápida.